Cerca de 20 a 25% de casamentos no Brasil terminam em divórcio, segundo registros civis. Aproximadamente 11,6 milhões de lares são chefiados por mães solos, que são responsáveis pelo cuidado exclusivo da criança e também pelo sustento da casa. Cerca de 5,5 milhões de crianças não têm o nome dos pais em sua certidão de nascimento. E estima-se que aproximadamente 60 a 70% de pais pagam a pensão de forma regular e dentre este número, apenas 30 a 50% efetivamente cumprem com essa obrigação. Olá, você está no podcast Entre Mães. Eu sou Natália Sanches, educadora parental e mãe da Luna, e hoje nós vamos falar sobre direito familiar, um assunto que gera bastante dúvidas e também polêmicas entre as famílias. E eu trouxe para falar com vocês duas pessoas maravilhosas que eu acho que eu não consigo apresentar de uma maneira adequada, então eu vou pedir para que cada um se apresente. Lu, por favor. Olá, bom dia. Eu sou Luciane, mãe também, advogada. Eu digo sempre que eu sou filha, sou mãe, sou advogada, sou esposa e sou advogada. Então, eu milito na área já faz uns 20 anos e sempre me chamou a atenção a questão do direito das famílias, porque em toda a área do direito eu digo que não se fala em área, mas pessoas e pessoas com conflitos, pessoas com sentimentos e mães. Muito legal, obrigada por Obrigada você ter eu. aceitado o convite. Obrigada eu. Derlis, faça a sua apresentação. Olá, bom dia. Meu nome é Derlis Acosta, sou advogado, sou pai da Luna, eh, também sou filho e aqui estou entre mães, né, para conversar um pouco sobre direito de família, né? Como bem a Lu disse, é uma área assim que a gente está muito mais perto, ou talvez seja a área que estejamos mais perto de pessoas, né? E com as pessoas. Então a gente tem tanto trabalha com as emoções, trabalha com os cuidados, então tem todo um amor envolvido. E um amor no lado profissional, mas principalmente voltado para É o acolhimento, o né? acolhimento, o acolhimento. Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades, né? Encontrar profissionais que realmente estejam dispostos a fazer essa escuta ativa, entender com empatia o outro Uhum, lado, uhum. principalmente das mães. Eu gosto de sempre começar com alguns dados, porque eles chocam Sim. um pouco, né? E eu que atendo muitas mães, principalmente, eu noto uma falta de participação dos pais em muitos processos. Claro que sempre existe aqueles que participam, que Uhum, estão uhum. engajados. E algumas violências acontecem para ambos os lados, né? Sim. Não somos, porque somos mães, mulheres somos isentas a isso, a gente também pratica e comete. Mas eu quis trazer esse assunto principalmente para a gente trazer informações de qualidade, dar um direcionamento para essas famílias, porque Uhum, muitas não têm, ficam perdidas e uhum. ficam aí na mão de profissionais que muitas vezes também não estão preparados para certos tipos de situação. Eu comecei falando sobre pensão, sobre divórcio, né, sobre pensão. Mas, Lu, você pode falar com um pouquinho mais de propriedade, né? Eu trouxe os dados, mas da realidade que você vivencia aí entre as famílias. Eu sei que pensão está muito atrelado também ao processo de guarda, acabam sendo discutidos, Uhum, às vezes, no mesmo processo, né? uhum. No mesmo julgamento. Mas como que funciona? Explica um pouco melhor pra gente. Tá. Durante esse tempo todo de advocacia, eu gosto muito de falar que eu separo, né? Tem profissionais e não está errado, mas eu acho que cada assunto, cada caso é um caso. Então, quando a gente vai falar sobre verba alimentar, a gente fala sobre verba alimentar. Uhum. O que é verba alimentar? Que são os alimentos, né? Que é a famosa pensão alimentícia. Ela tem o trinômio necessidade, possibilidade e probabilidade. Então, necessidade da criança de ser alimentada e é dever do pai e da mamãe também, e é um compromisso para a criança sem dores, sem ressentimento. Se o divórcio acabou, se a separação acabou, se a convivência acabou, é focar no filho, na criança que eu falo, né? Então, assim, necessidade de quem precisa ser alimentado, probabilidade de quem realmente vai arcar com esses valores e possibilidade
de quem recebe e de quem vai pagar. E isso está embasado na questão da convivência dela, né? Uma criança precisa estudar, ela precisa ser educada, ela precisa cuidar da saúde, ela precisa também de lazer. Quando eu falo lazer, é sim uma ida no shopping, um lanche no McDonald's, que se fala muito, né? Eu não tenho Sim. dinheiro para que a minha filha, para que meu filho vá numa festinha numa escola, tenha um presente, possibilidade de comprar um presente para uma confraternização de escola. Então, isso tudo está relacionado aos alimentos. Qual é a realidade? Muitas vezes o papai, eu vou falar porque nós estamos entre mães, e a realidade, infelizmente, abro aqui um parênteses, existe sim, como você falou, Natália, uma paternidade hoje responsável, ela está chegando, as mamães estão dando acesso a essa questão também, vendo a importância da convivência desse pai, independente de pagar ou não a pensão, a verba alimentar, mas quando existe essa questão, existe só um pagamento ínfimo às vezes. Tem muitos casos, e essa é a realidade, de se esconder um valor, de achar que a mamãe gasta mais do que ela recebe ou ela paga. Então, assim, isso frustra quem recebe, quem administra esse dinheiro. E quando eu falo quem recebe, também abro um parênteses. Ele não está fazendo mais do que a obrigação, direitos e deveres, Sim. né? Então, e o papai ou a mamãe que paga a verba alimentar também para o filho, para a criança, ela está ajudando na sobrevivência, na Sim. criação desse filho. Então, tudo que se paga ainda é pouco. Né? É claro que aí nós estamos falando do ambiente familiar. Uhum. Quanto essa criança precisa para o básico dela, para que ela também não seja excluída da sociedade, Sim. né? E o que se venha mais, ótimo. Não faz, eu Sim. falo que não faz mais que obrigação, Não porque é estamos um falando em filho. luxo, né? Porque muitas vezes Exato. tem essa ideia, né? Ah, não, porque a pessoa quer R$ 1.000 de pensão, ela quer o quê? Viver de ouro, quer comprar prata e tudo mais, sendo que E se quando você for. você dilui isso no mês, não dá. Exato, exato. Você pode falar com mais propriedade que eu também, mas, por exemplo, as mães que pagam uma perua para o transporte escolar. Só uma perua hoje, se você for pensar em algo muito básico, R$ 500. Então já tirou desse 1.000 metade. Uhum. Aí, eu vou pagar um convênio médico, eu vou pagar a escola, que E o muitas vezes não aluguel, é que às pública. vezes é realidade. Exatamente. Teve um vídeo que ficou bem polêmico na internet, eu não sei se vocês viram, se vocês se lembram, mas de um pai que ele gravou a reação da mãe, né, querendo realmente constranger, de que, olha, eu tô pagando aqui a pensão alimentícia em mercado, eu usei todo o valor da pensão alimentícia, fiz o mercado e ela não quer receber isso daqui, e querendo constranger ela. Uhum. Muita gente chega até o escritório dizendo sobre essa questão. Pensão alimentícia e acha que a verba alimentar se resume só aos alimentos. E não Única e é. exclusivamente, Né, né? Delis? Não Sim. é a sobrevivência. Quando a gente fala de verba alimentar, como eu disse no início da minha fala, necessidade, possibilidade e probabilidade. Mas a questão da verba alimentar, ela também tem seus pilares. Então, quando eu falo de verba alimentar, eu estou falando de moradia, educação, saúde, lazer, E lazer. né? Porque às vezes você fica com uma visão restrita, né? Não sei se na origem, na construção, Eu acho que passou-se é a construção, né? construção, né? Deu-se nessa ideia de que seria restrito aos alimentos. Então, tá bom, eu não. E se de repente eu compro uma cesta básica e entrego lá, ao invés de pagar A a pensão. dita pensão, a verba alimentar? Então e se eu comprar 15 quilos de arroz e colocar lá? Isso. Não, dilui no, vai usando durante o período. Hum, mas qual que seria o objetivo, né? Você atingiu minimamente a criança, né? De uma maneira a que se destina, né? Sim. Efetivamente. Porque tá bom, é alimento? É alimento. Você entregou para a criança? Entregou para a criança. Mas tudo bem, você vai alimentar durante quanto tempo com arroz? Pois é. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo, por óbvio, né? Mas só para fazer Esse paralelo, esse né? paralelo, né? Porque algumas pessoas ainda têm um pouco dessa visão, né? E conversar sobre esse assunto é bem polêmico mesmo, Bastante né? polêmico. Bastante polêmico por conta disso, de que eu entendo que o trauma muitas das vezes já começa no fim do relacionamento, né? Na forma como Sim. que se ocorre a separação.
né? Então, aí fica aquela coisa, porque eu odeio agora o pai, o ex-marido, ou eu odeio a mãe, a ex-mulher, então O agora dinheiro vai para ela. o dinheiro vai Normalmente para essa é a ela. fala, né? Isso. As mamães chegam até o escritório dizendo, o dinheiro, ele diz que ele vai pagar para mim, e não é, né? Sim, Aqui nós estamos ampliando uma visão, dizendo o que é a realidade, sim, né? Há casos e casos, como eu falo, eu postei esses dias nas minhas redes sociais, a gente não fala de processo, a gente fala de pessoas, sim. né? E as pessoas importam. Então, assim, quando eu atendo um cliente, e é importante essa escuta ativa para ver qual é a dor dessa criança, qual é a Uhum. dinâmica familiar, antes e agora, como está? Então, assim, se existia uma convivência, como que era? Qual que era a dinâmica dessa família? Existia situações onde viagens, né? O que que essa criança usufruía em função do que os pais traziam para ela? Sim. E quando a gente fala de separação e divórcio, a gente não está falando de mais, a gente está falando de menos. Sim. Mas é o que eu gosto de falar também e orientar. Vamos deixar de lado as dores dos adultos e Uhum. vamos olhar para a criança. Sim. Qual é a necessidade real dessa criança? Sim. De repente, uma viagem não vai ter com tanta frequência, mas ela pode sim conviver de uma forma harmônica, sendo abastecida financeiramente e amorosamente pelos pais. É Sim. isso que eu gosto. E eu gosto de falar também que a verba alimentar, ela não é só o dinheiro que é depositado na conta todo dia 10, todo Não. dia 15, todo dia 30, mas é também o dia a dia, essa construção diária de amor também e Amor, respeito sim. pela essa criança. Quem colocou um sorvete no shopping não deixa de ter uma natureza É. ali, Não é? né? E o pai está colaborando ativamente, vou colocar o pai, né? Mas a figura, né, que paga o alimento. Ah, então, porque pagou o alimento, então, Eu não faço mais eu não nada. faço mais nada, É, é essa a função, né? Sim. exato. Então, eu achei bem interessante como a Natália começou com números, né? Na ideia de desconstruir, porque eu conheço um monte de gente e ninguém faz isso. É. Na minha realidade ninguém faz isso. Exato. Todo mundo paga direitinho, todo pai é presente e tudo mais, Não, tal. Sendo que os números mostram, né? Estatísticas prova, né? mostram, provam Sim. que é isso. Então, se você tem uma realidade como essa, é excelente. Seria o melhor dos Seria o mundos, melhor eu dos falo, mundos, né? né? Mas infelizmente o direito de família ele é tão demandado justamente porque não ocorre dessa É, maneira, a gente É que costuma deveria falar, ter a preocupação, apesar da lei. exato, apesar da lei. a gente costuma falar, né, Délios, no nosso mundo, que assim, o direito ele existe, e eu falo que ele parece um polvo, ele tem vários Uhum. tentáculos, é Uhum, igual uma mãe Sim. realmente, né? Só que ele existe porque a sociedade faz dessa forma. Então, antes de ter leis, ter códigos, ter artigos, nós estamos passando por uma reestruturação do Código Civil aí. A lei existe, ela está lá, mas que bom se fosse que as pessoas não pudessem, não precisassem se Sim. socorrer da lei, né? E já, com assim, certeza. que ambos já tivessem essa consciência, né? Exato, Esses dias exato. eu estava atendendo uma família e, foi tão triste a fala que eu escutei, porque ela tem um filho de um pai e um filho de um outro. Uhum, Ambos, um primeiro se divorciou, o segundo uhum. abandonou mesmo. E aí o primeiro, que é o pai da mais velha, ele agora coloca assim: eu não vou pagar pensão para sustentar filho dos outros. E ele paga um valor bem pequeno para o custo que a menina dá e ainda pensa, né? Tem isso no inconsciente dele de que aquilo vai sobrar para um filho de outra pessoa, quando na verdade a Triste. mãe que está arcando com maior parte Uhum, dessa responsabilidade financeira e de cuidados uhum, também, uhum, né? Então, tem toda uma sobrecarga em gerenciar a casa e que tudo isso não é colocado, por exemplo, na pensão. uhum. Então, eu estou pagando ali, mas eu não estou dividindo efetivamente o cuidado, a responsabilidade, né? Uhum. E é isso, eu acho que a gente entra até um pouquinho mais na questão de guarda, Isso que eu talvez. ia falar. Na questão dos alimentos, não, a gente não trata sobre essa responsabilidade, essa Uhum. sobrecarga, né, das mães. Por quê? Porque a mamãe levanta, ela tem os afazeres dela, ela também tem a ordem do dia, está lá na agenda, não tem como fugir. Sim, E uma mãe solo ou uma mãe que cuida da criança diariamente, ela tem que cumprir
todos os compromissos, tanto dela como mulher e Sim, como mãe também, sim, como profissional também. E quando a gente fala de guarda, que é o que você sim. já entrou no assunto, existe na questão da guarda, eu abro um parágrafo falando sobre a necessidade da convivência. E caso não haja essa convivência ou essa possibilidade, porque muitos papais eles atrelam a convivência com o pagamento da verba alimentar. Uhum. Então, hoje eu também coloco e peço a título de indenização, e aí eu não estou falando de guarda, eu não estou falando de verba alimentar, mas, por exemplo, digamos que tem um casal que onde a guarda é compartilhada, domicílio fixado pela mamãe, no domicílio da mamãe, e convivência naquela de praxe, né, de 15 em Sim. 15 dias. Sim. Só que chega no dia da convivência. Eu não gosto de falar de visita, tá? Porque pai não visita filho, pai convive com filho. E isso é um Você visita os dever. amigos, né? A gente visita amigos, exatamente. A gente visita clientes, né? Cliente, amigo. Nós visitamos pessoas nos hospitais. Visita. Pai convive com o filho. E no tempo que seria do papai, é o tempo que a mamãe teria para também fazer um autocuidado em relação a ela. Sim. Ela poderia ir passear com as amigas, ela poderia ir num shopping, ela poderia, de repente, fazer um cabelo, uma unha. E quando isso não acontece, você vê que a autoestima dessa mãe, ela também fica prejudicada. O autocuidado, então, não existe, né? É que deveria ser feito diariamente, né? Principalmente para Exatamente. mãe de crianças menores, né? A gente aqui sabe bem com a aluna que é bem pequenininha, de 2 anos, não tem nenhum respiro para ir ao banheiro. Você vai no banheiro Exato. junto, você vai cozinhar junto, vai lavar a louça junto. Tudo você Tudo, faz com a criança exato, ali colada em exato, você. exato. E aí você não tem um respiro de Eu não consigo me existo, né? Uhum, não consigo me cuidar. E aí, quando eu não consigo me cuidar e estou estressada, eu também não cuido bem dessa criança. Isso é uma consequência. Quando eu não estou bem, Sim, né? O meu filho também não vai estar bem. Porque eu falo que filhos, eles são lindos, eles são maravilhosos. E aqui a gente não vai colocar a maternidade num lugar, ela é divina. Mas sim, eu não vou Romantizar. romantizar a maternidade, porque existe sim um cuidado e existe períodos, né? Então, assim, demanda muito tempo. sim, E sim. é ótimo. Ser mãe é uma delícia. Eu sou mãe, só que as minhas filhas já são mulheres Casadas. casadas. Eu estou esperando ser vó agora, né? Que é o melhor, né? Mas, e aí, só voltando para a gente não se perder, quando eu falo sobre convivência, se caso esse pai deixa de retirar reiteradas vezes esse filho, existe um valor que ele também vai indenizar. Então, já que ele não vai, ele vai pagar, ele vai ajudar a custear uma Um cuidadora, cuidador, uma né? babá, Sim, para que essa mãe também tenha um tempo. Eles chilicam, mas está sendo, assim, acatado e bem vistos no Poder Judiciário. Então, mamães, peçam isso para os seus advogados quando vocês precisarem. Espero que não precisem, mas é uma dica importante. Esse é o ponto, né? Espero que não precise, porque realmente não esperaria. Mas hoje a gente tem o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o maior tribunal do mundo. Então ele concentra não tenho números exatos agora, mas são milhões e milhões de processos e mais milhares e milhares que diariamente entram. Dentre eles, questões familiares, que poxa, a princípio, né, se eu penso, eu comigo, né, não sei se a Lu concorda, mas seria uma questão que não precisaria chegar no judiciário, que era para ser plenamente acordado, né, entre as partes. Então a gente dá voz, na verdade, começa a levar para um terceiro julgar sobre a Exato. nossa família, né, É sobre isso, os é seios sobre é isso. sobre isso. É, Mas então teve que chegar esse ponto. Por que que teve que chegar esse ponto, né? Lógico, seria utópico falar no encerramento a curto prazo. Pelo contrário, acho que a tendência é só aumentar as varas de só. família, né, no caso.
mas assim, você dá voz, você tem que obrigatoriamente dar voz para um terceiro para decidir o que que é melhor para a filha, para o filho. É ficar com a mãe, com o pai, o pai vai conviver quanto tempo, pode, não pode, porque tem Uhum. casos extremos que se Sim, proíbe, né? sim, Que se sim. restringe por completo, ou a visita monitorada, esqueci, a Assistida visita assistida, né? Então, de quando o pai tem alguma outra questão que demande também. um profissional acompanhando, ou alguém acompanhando, enfim, então a própria lei e a parentalidade, né, tem se mudado ainda bem, talvez a passos não tão Curtos de É, formiguinha, formiguinha, mas a mas gente tem sim, esperança que tem chega lá. evoluído. sim. Então, numa ideia de quebrou ou está se quebrando, né, de guarda compartilhada. Não só do 15 aqui, 15 aqui. Não, mas e se a criança quiser estar com o pai, Uhum. visitar, né? É. Já dá a folga para a mãe Sim. também, e o pai quer estar com a criança Sim, muitas das vezes, né? Ou algumas das vezes. Então, ok. O pai vai assistir o futebol de quarta-feira. A filha torce pro time também, vai junto. poxa, né? Que Poxa, legal, poxa, que né? Sim, legal, sim. né? Então, Veste a camisa e veste a vai. camisa e vai, estimular, né, nesse sentido. É que eu acho que, infelizmente, alguns pais acabam se escorando nisso, né? Sim. Então, é 15 em 15 dias, então tá bom, é só de 15 em É 15 dias, rígido, né? É o É, rígido. restante do período é todo para mim, entendendo que relacionamentos são construídos, então que relacionamento também que você está construindo com o seu filho, só a perfeito. cada 15 dias. E um ponto muito bem citado que eu não queria perder aqui é que nessa questão de guarda, eu sei que bebês a gente não consegue escutar, mas o quanto a criança deixa de ser ouvida também do que ela quer, porque é uma ruptura muito grande para ela. Então, papai e mamãe moravam aqui, eu estava convivendo todo dia Uhum. com o papai, e agora vai ser só de 15 em 15 dias, Sim. e ninguém às vezes ouve que, eu tenho de repente. Eu sei que é raro, mas acontece. Eu tenho um laço afetivo maior com o papai, eu quero ficar com ele Uhum. mais tempo. Então, como que acontece essa dinâmica? Vai, dessa escuta dessa criança, da vontade dela. Então, aí eu posso falar um pouquinho. Nessa minha caminhada toda pela advocacia, o Délios me conhece há mais tempo, né, Délios? Eu já Sim. estou quase me aposentando. Meu primeiro estágio foi lá no E escritório, inclusive. aí, o que que eu falo? Nós temos várias linguagens, né? A fala verbal é uma delas. E falar que um bebê não fala, quando eu falo entre aspas, quando uma criança não fala, a gente não pode afirmar isso, porque muitas vezes a gente está atendendo, e hoje, atualmente, antigamente, no meu início de carreira, eu escutava às vezes as mamães chegarem no escritório e ela trazia os filhos, porque ela também não tinha com quem deixar, então ela vinha com Uhum. as dores dela e com o filho, né? E muitas vezes eu sentia A o irritabilidade da choro, a criança, o irritabilidade dessa criança, comportamento, o né? comportamento, exatamente. E eu confesso que lá no início da minha carreira, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. A maturidade traz isso e a especialização também. Então, hoje, quando eu já atendo sem a criança estar junto, a não ser que tenha uma necessidade. Mas quando ela vem também, é só você Observar o observar o comportamento. comportamento. Essa criança está falando o tempo todo, Com né? certeza. Ela está chorando, ou ela está com uma rinite, ou ela deixou de se alimentar, ou ela voltou a fazer xixi Sim. na Que roupinha. são comportamentos que comunicam e a gente deixa de prestar atenção, e o quanto também, né, é traumático. A gente falou dessa ruptura, mas é Total, traumático para eles, porque ambos, né, pai e mãe, estão em estado de alerta constante, então essa total. criança também está em estado de alerta, e aí ela também deixa de ser ouvida e levada em consideração nas E decisões. às vezes, Nath, o que eu falo é que os pais, eles não escutam esses filhos, e Não. por conta da relação que está em luto, Uhum. essa criança também está pedindo socorro. E inconscientemente, e cada vez mais nós temos estudos também sobre isso, Sim. inconscientemente essa criança ela tende a ficar para o lado que é mais vulnerável, né? Mesmo amando, e eu falo que criança, gente, mães, me escutam com amor.
os nossos filhos, eles são as misturinhas boas que nós tivemos. Então, sim, deu certo o casamento. Por um tempo, houve sim um amor. Os filhos são relações, são frutos desse amor. E que eles tendem a ficar no lado mais vulnerável. E às vezes eles não têm permissão para amar, nem o pai e nem a mãe, né? Às Ausência de vezes permissão, é uma frase bem ausência de forte. é isso, porque quando você atende, escuta essa mãe, e quando você pergunta para esse filho, como que você tá? Papai, e o papai? Você tem saudade? É nítido, às vezes, a gente olhar os olhinhos em direção à mamãe. Claro que é um ponto de Sim. segurança também, Sim. né? Mas buscando aquela aprovação, né, Rê, do que Aquela eu vou Eu falar. aprovação. posso, né? Eu posso responder Exatamente, isso, eu posso falar o que tá na minha exatamente, cabeça. exatamente. Porque, inclusive os pais, às vezes, né? Quando essa criança vai passar um final de semana com esse pai, ela volta que ela não consegue nem olhar para essa mãe. Então, o que é que acontece? O Sim, corpo fala, gente. É sim, uma leitura que. E aí a gente não tem por onde escapar. Às vezes, muitas vezes a criança perde a fala, sim. não é permitido eu falar. Já que não vai me permitir a fala, por que que eu tenho que Exato, ela regride, continuar existe uma desenvolvendo regressão, regressão? isso é visível. Eu nem chamo de regressão, eu chamo de comportamento mesmo, Sim, porque né, ela não regrediu, ela deixou de falar, ela está perfeito, comunicando com essa falta. perfeito. Ou até adoecendo muitas vezes, Adoece. porque eu tô tão em alerta, e aí meu sistema imunológico não funciona bem, ou eu tô somatizando tanto aquelas emoções que eu não tô podendo expressar, não tenho espaço, e Perfeito. aí eu adoeço. É que eu acho que falta um pouquinho de consciência, e eu sei que é um luto muito grande, né, para as duas partes, mas de consciência de que uma vez que se tem filhos, O o vínculo, né? pai e a mãe são sócios pro resto da vida, Exato. independente da relação, Uhum. eles são sócios. Harmoniosa ou não, vai ter que Eles conviver. são Exato. sócios, então eles vão precisar conviver pelo resto da vida. Assim, o esperado, desejado é que fosse de uma maneira minimamente respeitosa, para que essa criança pudesse ter um desenvolvimento Uhum. legal com ambas as partes. Mas a gente sabe que a gente acaba, infelizmente, projetando as nossas dores nos nossos filhos. Sim, Né? E mãe projeta também. também. Então, eu fiquei tão chateada, foi tão caótico o meu divórcio que eu não quero nem ver mais a cara de fulano. E É. aí, inconsciente, eu também passo isso com o meu comportamento e com a minha fala, porque as crianças são muito emocionais. Então, eu não falei, mas ela faz toda a leitura do meu Exato. corpo E como de que faz? eu tô Identifica. aqui, ó, É, eu formei um sim, muro com o papai. sim. Então, vai gerando aquela impressão também para a criança. E o contrário também, né, do lado do pai, que acontece, e aí a gente já está entrando, saindo um pouco de guarda já para as questões mais polêmicas ainda, que é a alienação parental. Ainda falando Mas sobre pode falar. verba alimentar e sobre guarda, existe um aplicativo, eu não sei se você conhece, chama Os Nossos. Não conheço. Eu acabo indicando para os meus clientes, principalmente nessa questão de guarda, quando existe essa dificuldade até do diálogo. Uhum. E aí envolve tudo, né? Verba Sim. alimentar e o que paga, o que não paga, as questões de. Nós estamos chegando aí no final do ano agora, né? Então vem Uhum. Natal, vem Ano Novo. Qual é o período que posso ficar? Gente, tudo é melhor se for conversado. Existe uma Certeza. sentença? Existe, mas não é o processo, não é a sentença, são pessoas, é o que eu falo. Então, converse. Por mais que seja dolorido falar, seja pesado falar, vai ser libertador quando você fala: olha, eu gostaria que fosse assim. Podemos fazer dessa forma para o bem maior que são os filhos de vocês. É, E aí tem um aplicativo que chama Os Nossos. Ele restringe muito, é como se fosse uma agenda. Uhum. legal. Uma agenda. Então, assim, se fala o necessário. E é muito indicado para quem tem também uma questão com violência doméstica, Hum. né? Então, isso está sendo muito usado e muito divulgado. Então, é uma sugestão, é importante vocês Importante, saberem. Eh, Pode Você falar. colocou num ponto importante que às vezes a pessoa fica nessa restrição. A gente até comentou parcialmente, né? Porque são os 15 dias e tudo mais. Só que acho que o grande charme que eu lembro do tempo de faculdade, inclusive, do direito de família
diferente dos outros, assim, não diminuindo ou aumentando, né? Mas de que ele é esse dinamismo que ele tem. Sim. Então, assim, na sentença tá, você pode ver a cada 15 dias ou uma quarta-feira e tudo mais. Só que, poxa, vamos conversar? Eu quero, eu vou. Ai, mas a sentença fala isso tudo bem, mas conversa. Coloca no WhatsApp, né? Manda, ou nesse aplicativo Sim. que eu Sim. confesso que eu desconhecia, mas já vou tomar atento, É, inclusive, é. né? Então, de você trabalhar dessa forma. Poxa, o que que vai ser melhor, principalmente para a criança, né? Nesse sentido. Então, de usar essa dinâmica, esse dinamismo que a sentença tem que acaba tendo que existir, sim, porque se você demandou o judiciário, vai ter que ter uma decisão deles que vai estabelecer um parâmetro mínimo. Mas, poxa, se você consegue fazer mais, por que não Por fazer que mais? não? Por que não Exato. fazer mais? Existe a Então, compensação, né, sim, Derlis? Quando tem exato. compromisso, hoje crianças, mas amanhã adolescentes, né? Sim, Então existe festas, né? As festas Exato. são é o mundo social e a criança sim. ela é social também. Ela é um Todos ser, nós somos Uhum. né? mamíferos, É, né? Né? exatamente. Mas muito se fala, Nath, de nós adultos. E essa Uhum. criança, hoje, às vezes, ainda no maternar, mas de repente ela vai crescer, né? E são fases, é o que o Derlis Sim, falou. O direito das famílias, ele é muito dinâmico, porque o que está lá atrás, né? Uhum. Hoje não é a Não é a realidade. realidade. E aí a gente precisa olhar para isso também. Então, existem as compensações. Então, hoje, esse final de semana vai ter um aniversário de um amiguinho. Olha, mas é o seu dia. Tudo bem se a gente trocar? Gente, sim. Tudo tudo bem. bem, tá tudo bem, tá tudo bem. O filho vai e o filho volta, o filho transita. É a misturinha boa dos Uhum. pais. É o que É, restou. e eu acho que falta, assim, um pouco também, Lu, de um buscar ajuda. Então, eu busquei ajuda ali Entender, do advogado, ok, mas eu tenho que entender que é muito mais complexo do que só isso. Então, que ambos vão precisar fazer terapia, a criança vai precisar de um suporte, a família precisa de um suporte, e aí eu venho muito para esse lado da educação parental, mas é porque realmente o educador parental ele traz essa perspectiva da criança, Uhum. né, para os pais, para que minimamente eles consigam promover um ambiente seguro e saudável nesse movimento que está muito caótico para ambos, O seu né? serviço é fundamental dentro de uma advocacia responsável e humanizada. Uma das primeiras perguntas após a escuta você está em terapia? É Sim, possível você fazer terapia? Eu. Porque sim, às vezes também a realidade não compete, sim, né? Mas busque ajuda, busque as redes públicas, sim, né? Essa teia que acaba sim. ajudando toda a família. E é importante que os pais estejam em terapia e é importante que os filhos também, Sim, sim, né? todo mundo vai precisar de um Exato. suporte para atravessar esse primeiro momento, e como você falou, é tudo muito dinâmico, essa criança vai crescer, vai entrar na adolescência, que é Uhum. um outro período, tem mudanças hormonais, então vai precisar de suporte Sim, novamente para sim, elaborar muitas questões. sim, E sim. aí você falou assim, às vezes a família não tem condição, mas entra também essa nossa busca por políticas públicas, Exato, é né, para importantíssimo. disponibilizar Exato. esses profissionais, porque se lá no Estatuto da Criança e do Hum. Adolescente já fala que é responsabilidade de todos, da Todos. sociedade, do poder Sim, público, de sim, todos, sim. então tem que ser pensado nisso também. Precisa. É. Eu acho que é necessário. Uhum. Né? E isso precisa ser divulgado também, porque muitas vezes, isso é do ser humano, né, Nath? Uhum, Na nossa dor, no nosso luto, nós nos Nos voltamos para fechamos, né? dentro, né? uhum. Nós não exteriorizamos essa ideia de que assim, eu faço, eu aconteço, eu dou conta. Mamães, não. É Hoje nós tudo. temos aplicativos, nós temos grupos de apoio, inclusive de WhatsApp. Procure. Sempre num posto de saúde tem, e você é inserida. Então, é o braço de apoio que você precisa. Às vezes é difícil encontrar ajuda pedindo, quem dirá se Sim. você se restringir, se você se É, Mas fechar. é É natural, né, natural, Dalis? claro. Eu é só queria, pode falar. para não perder um ponto, que a Lu comentou da advocacia humanizada, né? Uma das partes da atuação, né? Que como a gente bem sabe, a gente
hoje estamos conversando mais na esfera do direito, mas a questão da parentalidade, do cuidado, demanda outras N áreas, né? Tanto da educação Sim. parental, a própria saúde, educação, enfim, que teria que estar no mundo ideal, né? É, Tudo se comunicando, tudo harmonioso. E para desmistificar, eu vou até tomar liberdade de falar para lá, para desmistificar um pouco da advocacia. Eu sei que construiu-se durante anos e anos, por culpa de nós mesmos, advogados, sim. né? Não vou fazer a minha culpa aqui, não. Por culpa de nós mesmos, advogados, esse quase como uma aura, né? De que são as profissões que estão acima, Uhum. né? O advogado, o engenheiro, o médico, enfim. Mas de que não é isso, sabe? Então, cada vez mais as próprias faculdades estão trabalhando nesse sentido. Eu sinto que tem um movimento interessante nesse sentido, de que nós somos profissionais, claro, como todos os outros, temos nossos direitos, nossas obrigações, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar. Somos humanos e Sim. temos que ser humanos, né, para conseguir dar esse tipo de atendimento. Me marcou muito que era um rapaz que era um processo interno que tinha na prefeitura e eu tentava falar com ele, não conseguia. Tentava, não conseguia. Tentava, não conseguia. Até que após muito tempo consegui o contato. Ele, nossa, eu imaginava você um velho barrigudo de gravata. O estereótipo, né? O estereótipo do advogado. Então, seria o velho barrigudo de gravata que não vai estar nem aí pro meu caso. Mas não, falando por mim, ali naquele momento eu queria. Mas você vê muito da advocacia que evoluiu, ou da jovem advocacia, ou da advocacia que está cada vez mais madura, mais consciente de acolher, de ouvir, né? De trabalhar com essa escutativa. Então, de procurar o profissional, né? E se não Sim, encontrou, ai, mas eu já procurei 2 advogados, não deu certo. Tudo bem, pode ir para um terceiro, procura a OAB, procura os institutos de direito de É, família, especificamente do direito de família aqui, para fazer essa conexão. Você não é obrigado a ficar no primeiro, assim como sim, psicólogo, até orientadora parental ou qualquer sim, com outra certeza. profissão. Você pode procurar. E a gente quer desconstruir essa imagem. Podemos estar engravatados por vezes? Ó, na foto estou engravatado, aqui eu não estou. Né? Podemos estar mais arrumados, mas isso não é na ideia de nos afastar. Né? Pelo contrário, é só para mostrar a profissão, as vestes que a profissão sim. exige, Existe mas um um protocolo, né? protocolo, É. mas ao mesmo tempo, até o do juridiquês, a gente acho que não usou uma palavra em latim até agora, e nem espero que utilizemos, mas, né, de conseguir fazer essa comunicação, que acho que é uma parte muito Que seja interessante. compreensível e tem que ter também uma relação de E confiança, né? pegando o gancho da fala do Delis, eu acho importante que nós, advogados, também eh, estejamos em terapia. Em terapia, com Com certeza. certeza, eu acho que isso Supervisão, deveria né? ser Eu acho que obrigatório. exato, exato. Eu tenho na prova da OAB ali, eu não tenho Exato, questões. exato. Por quê? Porque em se tratando, é claro que todas as áreas do direito, nós temos os processos e as famosas lides, né, Derlis? Sim, As lides processuais, que nada mais é do que o conflito, o né, Sim, conflito. humano. Mas em relação à família, muito se chega e são dores. sim, Então, o advogado que milita realmente na área da família, eu falo que ele tem que ter, sim, um respaldo atrás. Ele tem que ter uma terapia, ele tem que ter uma supervisão, e eu vou além, curar suas dores, porque sim. muitas A vezes gente o projeta. advogado exato, o advogado, ele projeta no outro a Exato. sua Sim, ira, sim. né? E até nós, educadores parentais, quando a gente pega também uma situação muito similar à vivida, a gente acaba projetando. Por isso que eu falo que deveria ser obrigatório para todos os profissionais, porque a gente precisa realmente de ajuda, do olhar do É, outro, de alguém que faça minimamente um processo de corregulação. A gente fala muito no episódio, mas é justamente esse apoio para que a gente consiga lidar melhor com as nossas perfeito, emoções, sim, né? perfeito. Porque assim, eu digo, no meu lugar de fala, eu falo, o advogado que é até agressivo nas petições, porque não é porque não é consensual que nós não vamos fazer um trabalho dentro do Sim, escritório, né? Mas as petições desse advogado, você vê que assim, ele não está brigando pela família, pela pessoa, pelas Pra estar mamães ou certo. pelos sim, papais, ele está brigando por ele. E aí sim. você consegue, quando você tem esse olhar atento, Uhum. você consegue ver na escrita, que é Na uma escrita. forma, É. Sim, né, de fala,
Porque a escrita, nós somos só o quê? Eu falo que vocês, mães, vocês são protagonistas do processo. Os filhos são protagonistas. Nós somos só procuradores, né? Exatamente. E eu tenho que, com muito cuidado e com muito respeito, conduzir isso. Mas se eu estou lá no meu luto, na minha tristeza, eu vou projetar essa representação, esse documento Nem tanto assinado, isso. né? Sim. Nos autos do processo, eu vou falar por mim. E às vezes as partes até querem um acordo, né? Elas querem um acordo. Mas eu não Mas quero. o advogado não Eu o venço advogado- todas, eu tenho que vencer todas. Exato, exato. Só que não, É né? interessante, na mesma linha, né? De que às vezes a gente tem aquela ideia da fórmula pronta. Ah, não, para esse caso é isso aqui, Não. né? Então a gente Me dá um chega, me modelinho, dá um né? modelinho. Isso, o modelinho, o famoso modelinho. Ah, não, para esse caso aqui, ó, é assim. Ah, mas e se a família mudar no meio do caminho? Não, não, não. Eu comecei, vai ser dessa forma. É, Aí a gente volta à mesma questão, né? Que a gente não está advogando isso. para eles, nós estamos advogando para nós nesse Exato, caso. é. Então, é melhor nós abrirmos um processo É. e discutir. E tem muito, e falando ainda sobre isso, Derlis, às vezes a gente faz e constrói um acordo com um psicólogo dentro, Sim. trabalhando junto, Bem né? de uma equipe Você, multidisciplinar. exatamente. E chega no. Formulamos o acordo, vamos pedir a homologação, né? Chega lá, o promotor não aceita. É. E normalmente, o que eu coloco nas petições? Eu coloco que o acordo deverá ser homologado de acordo com a vivência daquela família, daquela exatamente. estrutura familiar, né? Caso contrário, não vai ser, porque normalmente o promotor vem, e aqui eu não estou fazendo uma crítica, mas uma constatação da advocacia. Ele quer desconstruir o acordo que foi feito. Então, existe um trabalho do advogado, existe o trabalho de uma equipe disciplinar que construiu aquilo, Exato. né? Aquele acordo, só está pedindo para homologar, ele não está pedindo para fazer diferente. Uhum. E aí eu também coloco, é uma dica para os advogados, eu sei que aqui são as mamães que estão assistindo, mas peçam isso para os seus advogados. Se chegarem a um acordo, para que seja expressamente homologado aquilo que você acordou com o papai. Sim, e é que a gente projeta tanto, né? Nossas violências, está tão no inconsciente Sim. da sociedade que às vezes a gente nem percebe quando a gente está cometendo, né? Se eu estou realmente advogando por aquela família ou se eu estou advogando em função do meu causa própria. ego. Se eu estou projetando, se eu estou sendo violento, porque lá na nossa infância também não foi nomeado pra gente o que era violência ou não, então a gente normalizou muita coisa. E eu queria voltar, porque a gente iniciou um pouquinho para falar sobre alienação parental, então já que a gente está falando, né, dessas violências visíveis e invisíveis, porque chantagem e manipulação é normalizado, mas é uma violência também. Bem escancarada. Eu queria que vocês falassem melhor para a gente o que é considerado essa tal da alienação parental e como que a gente melhora essas funções, se é que é possível. Por favor. Eu falo que toda intenção ela é positiva, né? Mas qual é a intenção atrás da intenção? Quando a gente percebe em movimentos sutis. Hoje você não vai, porque você está com dor de garganta. Hoje não, porque nós temos que ir na casa da vovó. Hoje não, porque nós temos um compromisso na escola. Hoje não, porque qualquer situação, né? Então, na sutileza se faz essa alienação parental, é onde não existe a permissão da criança ir, desse filho ir ou transitar entre o pai e a mãe. Então, assim, como que a gente percebe? A gente percebe nesses atos, né? Por exemplo, eu estou com um caso no escritório que existia uma questão de setor técnico, a equipe multidisciplinar. E no dia do estudo psicológico, a criança não apareceu. E mais tarde chegou uma petição dizendo que ela estava com dor de garganta. 3 dias afastados. Afastados do quê? Da escola. Mas mais tarde ela estava na aula de natação.
Então, Uhum. você percebe? Então, assim, é na sutileza. Eu falo que a alienação parental, ela também existe enquanto o casal está junto. Uhum. Nessa Exato. questão de falar, ai, você parece o seu pai. Nossa, você é chato igual o seu pai. Ai, você é insuportável igual a sua mãe. Né? Ai, o dedinho Algumas frases normalizadas, né? Mas que ao mesmo normalizadas. tempo Exato, trazem uma né? carga muito forte. Nossa, o gênio é muito a sua mãe. Nossa, o cabelo, ai, não gosto do seu cabelo, é Cabeça igual. dura igual. Então, são essas falas que você diz que são normais, só que não, Sim, são né? normalizadas, né? Infelizmente. E aí a gente vai para outras situações até de agressão, né? E olha que engraçado, né? Porque às vezes tem família que chega assim pra mim. Ah, mas meu filho tá batendo, meu filho tá jogando as coisas e não sei o quê, ele tá tendo muito comportamento agressivo, mas eu nunca bati nele, eu nunca. Só que Perfeito. a gente não percebe a dinâmica relacional entre o pai e a mãe, que o tempo inteiro é É violenta. violento. Tá Então, brigando. né? Ah, eu me desacordei com o pai, eu dou gelo de 3 dias, não falo com esse pai. E eu vou falar que eu sou a rainha disso, tá? Uhum. Eu sou bem assim pra essa linha daquela birra assim mais que parece que é sutil, mas não é. É uma birra silenciosa. Curiosa. Birra Mas silenciosa, o né? reconhecimento é o Mas primeiro passo, né? pelo menos eu reconheço. Eu comecei a reconhecer essas violências em mim, né? E dessas falas de, ai, seu pai não sei o que também. Sim. E que a gente fala assim, ah, porque somos mães, somos alecrins dourados e não somos, né? Eu Não. sei que os pais têm muitas falhas e a gente vê isso, percebe nos números astronômicos que as estatísticas nos trazem, mas a gente deixa de olhar também para si. Né? Sim, Então, sim. isso que você falou é muito importante de ressaltar para a gente sempre olhar para o nosso contexto, para o nosso ambiente. Eu estou praticando também. Também. Quais são as minhas atitudes, né? Às vezes mais silenciosas, mas que aquela criança está absorvendo. É. Né? E aí eu já tô criando uma rusga aqui do meu pai, porque minha mãe o tempo inteiro tá em alerta aqui, tá violentando E meu pai aí também. eu falo assim, entre casal, por exemplo, eu vou dar a vocês de exemplo, né? Você conhece o seu marido, Uhum, né? E você conhece a sua esposa, enquanto casados. E depois também, se houver uma ruptura, né? Tudo bem, gente, estar divorciado, estar separado não é o fim do mundo, uhum. muito pelo contrário. Mas quem conhece a criança, o filho, ela conhece a mamãe e ela conhece o papai. Enquanto marido, de repente, você não é o melhor dos mundos, mas né? Eu gosto dele. Ah, obrigado. Eu me cresci. Aí vão pensar que só eu que sou a violenta. Mas não, você também. Quando eu te conheci, eu falei, gente, coisa mais linda. Então, assim, mas o filho, ele conhece o papai, ele não conhece a esposa Sim, do pai, Sim, né? exatamente. E a mesma coisa, ela não conhece, a aluna não conhece a esposa do meu pai, ela conhece a mamãe, sim. né? Então, assim, novamente, quando a gente se fala de alienação parental, o que vem primeiro? Vem a dor desse pai, a dor dessa mãe, e existe também a alienação, hoje a gente fala muito da alienação do próprio filho. Uhum. Ele se aliena. E você tá falando dele fazer o movimento. Exatamente. Mas aí dele fazer o movimento, eu já vou falar assim que é um comportamento que está sendo aprendido em algum lugar, Sim, né? por espelho, Sentido né? de algum Por lugar, espelho, Por sim. projeção. Por quê? Porque ele não tem a permissão. Mas isso, Nath, quando a gente vai para um setor técnico e quando vem um assistente técnico fazer essa avaliação, Uhum, a pergunta é: o que você gostaria? uhum. No melhor do mundo, ele gostaria que o pai e a mãe ficassem juntos. Sim, sim. Né? E aí ele auto se aliena. E às vezes a alienação parental também, ela não se restringe só ao casal. Ela A família, vai para a né? família extensa. Avós, Exatamente, tios, né? exatamente. Quando chega em convivência, chega na casa do avô paterno, dos avós paternos, esses avós falam mal dessa mamãe, Sim, né? sim. Por quê? Porque foi traumático para as dores dele. E a mesma coisa com relação a quando chega na Nos avós casa maternos. dos avós maternos. Então existe, e essa criança está o tempo todo sendo Absorvendo. bombardeada
por essas questões que, assim, e aí ela fala, tá, e o que eu faço, Sim. né? E daí eu reitero a importância de buscar ajuda profissional para atravessar esses momentos, né? É Porque, assim, exatamente, é a de travessia. todos, É a quem está travessia. mais vulnerável, infelizmente, é a criança. Que, Sim. assim, eu, mãe, posso buscar ajuda, você, pai, pode buscar ajuda, todo mundo pode buscar ajuda, mas essa criança tá ali refém desses pais, né? Ela não tem a autonomia, a independência para ir lá, então, tá bom, agora eu Não. quero E sem buscar falar ajuda ou que fazer X, absorve Y. na maior facilidade, né? Sim, Então É a você vê esponja, a né? esponja, é. momento total esponja. Então, se você falar 3, 4, 5, 10 vezes que o pai não presta, ou que a mãe não presta, Ela Ela vai vai tomar vão como acreditar, começar, vai tomar, por começar a tomar. amor, ela vai acreditar. sim. Exato. Que o mundo deles, né, ainda muito inicial, é visto através das nossas lentes, né? Então a gente Sim. passa para eles tudo isso e às vezes intencional, às vezes inconsciente, mas a gente precisa se atentar de todas as formas. E aí eu queria fazer uma outra pergunta, para não deixar passar também essa pergunta, de uns casos assim um pouquinho mais complexos e complicados, no sentido de que aquele pai ou aquela mãe é violento mesmo. Então, seja física ou verbalmente, psicologicamente. E aí, como que a gente conduz nesses casos para não cometer também uma alienação parental, mas para a gente proteger essa criança? E aí eu tô falando das duas mãos, tá? Tanto de mãe quanto de Uhum. pai, porque ambos são capazes de Eu cometer isso comentei, daí. sim. Eu digo sempre que existem pais disponíveis e indisponíveis, Uhum, e mães disponíveis e indisponíveis também. E quando se tem uma violência que é exacerbada e provada, uhum, então o cuidado é preservar a imagem, mesmo na dor, uhum, preservar a imagem, e essa convivência, às vezes, ela tem sim que ser afastada. uhum, Se nós estamos falando aqui que os filhos são os bens, os nossos bens maiores, então, assim, como que eu, mãe, vou permitir Sim. que meu filho seja violentado na presença do pai, ou quando o pai vai permitir que essa mãe sim. também Violente essa violente essa criança. criança. Então, em casos extremos, eu vou falar por mim. O meu entendimento e a minha sugestão é, infelizmente, elas estão indisponíveis e elas não se dão conta e elas não são capazes de conviver com essa criança, com esse filho que foi gerado. Na maioria dos casos, a gente pode indicar uma pessoa de confiança, né? Uhum, Restringir prazo, não ter a pernoite, Ou né? a assistida, né? Que Não, você sim. comentou. não afastar. Então, a assistida, muitas vezes, os nomes que a gente atribui, no Fórum do Tatuapé tem a sala e tem a convivência assistida. Então, você entra num recinto e você fica lá. É uma mesa, para começar uma mesa, né? Uma distância Já muito cria grande, a barreira. já cria uma barreira. E aí eu vejo que, assim, tanto a criança quanto o adulto, ela também não fica de uma forma natural. Se sente desconfortável, né? Totalmente. Então, assim, eu vejo que às vezes uma pessoa de confiança dessa criança, não sei qual é o seu Sim. posicionamento. Por exemplo, uma tia, né, uma madrinha, Sim. uma avó paterna ou materna, ela pode É. acompanhar. Mas em casos de família, as pessoas normalmente a gente escuta, eles não querem se envolver. Mas assim, é importante até falar, porque quando a gente, John Bowlby, né, traz a teoria do apego seguro, e quando a gente fala de prevenção de traumas também na infância, a gente sempre vai falar do estado de segurança. É isso que vai prevenir tudo, né? Então a criança precisa realmente desse apego seguro. Se ela não tem, ela tá ali totalmente desconfortável, ela Vulnerável. também não vai se relacionar, Não. vai só prejudicar porque ela vai estar em alerta, gerando estresse tóxico, e enfim, uma série de Sim. desdobramentos. Mas aí que você falou, tá? Às vezes a família quer se abster disso daí. Aí não tem como, tem que ser realmente. Tem. A Glícia é uma psicóloga, uma psiquiatra forense. Eu gosto dos livros dela e eu acabo citando quando Uhum, necessário e pertinente, porque ela fala que a criança, ela é o objeto da ação. Eu não gosto do objeto, né? uhum, Porque eu sim, falo sim. pessoas, mas ela é o cerne, é o centro. Então, essa escuta ativa é necessário, sim. E muitas vezes o laudo vem da necessidade desse afastamento, Uhum. É. né?
Sim. Preservar a imagem, mas por hora afastar. Sim. Ou ter um acompanhamento, Sim. né? Até para entender os caminhos que estão tomando, né? Porque a partir do momento que a gente fala em separação, divórcio, ambos os lados têm o direito, e talvez é natural, que se relacionem com outras pessoas, né? Uhum. Então, como que se dá esse relacionamento desse terceiro com a criança? É respeitoso? Não é respeitoso? Ele pratica algum tipo de violência também? Porque infelizmente, não vou falar que é o mais comum, mas é muito comum Uhum. aquela pessoa, essa criança é a barreira entre mim e ela, né? Sim. Mas a Então, criança chegou primeiro, mas a né? criança... Existe a lei do pertencimento, né? Exato. Independente se chegou primeiro ou não, É aquele filho, criança, né? não é Então, filho. por vezes, acaba praticando. Não, ou quer trazer para si a figura do pai ou da mãe. Não, você vai me chamar de pai, você vai me chamar de mãe. Então, Uhum. de acompanhar para ver como que se dá, como que está se dando essa dinâmica. Porque não adianta, eu não vou fazer o pai e mãe no sentido somente sanguíneo, né? Mas no Aham. caso ali específico, Sim, o pai, tem o pai, é o de sangue, que nasceu, registrou, tá? E tem a mãe, que igualmente está. Se separados estão, e têm o direito de se relacionar, mas cada um tem um papel agora diferente, né? exato, Essa pessoa que perfeito. chegou posteriormente. E muitos entendem, às vezes já trazem também filhos, né? De A outros. família mosaico, A né? família mosaico que você vai encaixando, né? Mas assim, de tomar de ter, porque por vezes a gente às vezes confia nessa pessoa, mas ela está interessada em você, se é que podemos dizer nesse sentido, e não está nada preocupada com a criança. Não olha, né? Sim. Não Não olha, vê, né? Não é Então, vista. essa pessoa Que também é pratica triste. alienação, Sim. né? Também, Além de Falando também. mal da mãe também, ou ou vice-versa, falando mal do vice-versa, né? pai. Perfeito, Então, assim, perfeito, é isso mesmo. então o novo namorado, o marido, agora você vai me chamar de pai. Ué, por quê? Né? E às vezes a criança não tem voz para isso, né? Por Uhum. mais que ela saiba que não é o pai, que chame o outro de pai, mas tá Sim. ali, na pressão. Uma pessoa que tem o dobro do meu tamanho, o dobro do meu peso, e tá apontando o dedo na minha cara e mandando chamar, Pois é. Sim, e outra, a gente nasce com essa necessidade do pertencimento muito intrínseco, né? Então, assim, mesmo que a criança precise deixar de lado as próprias necessidades para poder pertencer e ter essa relação de apego, ela vai deixar Uhum. para ter. Então, Eu falo, Nath, que o acontece. pertencimento, que é uma dos pilares, né, do movimento da familiar, é o pertencimento, porque não pertencer é pior que o luto. Sim, sim, Hoje nós exatamente. vivemos e nós somos seres relacionais. E sim. pertencer, se a gente deixa de pertencer, isso é mais que um luto. Sim, até a pandemia tá aí para provar pra Sim, gente, né, o Sim. quanto isso adoeceu todo mundo, porque a sim, gente precisa desse contato, precisa estar junto, precisa exato, pertencer e a gente exato, foi privado de exato. tudo isso. Gente, daria para ficar falando aqui por muitas horas sobre esse Nossa, assunto, eu porque, amo nossa, falar sobre família. é Quase complexo, nada, né? Quase nada. né? E é tão gostoso e traz também muita luz e muita informação para as famílias. Mas a gente está se encaminhando para o final, então eu gostaria que vocês fizessem as suas considerações, deixassem algum recado e também contassem onde as pessoas podem encontrar vocês. Tá, Por começar? favor. Ele é um cavalheiro, gente. Eu sou advogada, como eu disse, me encontram nas redes sociais, eu tenho um escritório em Santo André e eu estou aberta, pode me procurar pelas redes sociais, no Instagram? Isso, pode passar, No eu coloco na Instagram tela é também. Luciane Passoni, meu celular tá lá, pode me chamar no direct, eu sempre estou disponível. E eu queria aproveitar, Nath, para falar sobre o meu livro. Aqui Sim. eu sou coautora do livro, aqui eu falo sobre consciência sistêmica e eu estou como coautora também no tópico sobre direito. E aqui eu falo sobre alimentos, numa Ai, que forma delícia. bem empática, bem acolhedora, com inclusão e não com exclusão. E onde que as pessoas encontram o seu livro? É pela editora Bock, Aham. mas eu ainda tenho alguns exemplares, porque com o lançamento Sim. se esgotou, foi um sucesso, mas Bom. agora eu recebi outros exemplares, então pode me chamar que eu tenho e eu repasso. Ai, maravilha. E Uhum. obrigada pelo convite, adorei estar com vocês. Porque esse é o primeiro de muitos, assim, né? Bem, então,
Derlis, né? Vocês podem me encontrar na rede social. A vantagem do nome difícil, que meu Instagram é só @Derlis, né? Não precisei nem criar Não, né? nenhuma construção diferente, né? Então, nas redes sociais conseguem me localizar também. Então, lá tem os contatos. E como mensagem final, eu gostaria até de reforçar o agradecimento, né? Tanto pela Lu, pela Natália, pelo convite, de poder estar entre mães e falar com uma visão de pai, né? Que às vezes é um pouco Sim, diferente, mas eu entendo que são complementares, não devem ser Sim, necessariamente exatamente. antagônicas, né? Mas como a gente veio na linha do direito, né? De reforçar a ideia de que nós não estamos num patamar superior, não estamos distantes ou não devemos estar distantes, principalmente quando falamos de pessoas, como é o Exato, direito de família. exato. Então, de que procure, se não nós, mas algum É, profissional de sua confiança para conversar sobre isso, porque a construção de família, a dinâmica familiar merece muita e atenção respeito. e respeito, né? É. Então, como a gente disse, de uma semana para outra mudou. Então, não é estático, é dinâmico e precisa ter alguém profissional do direito, da família, da saúde, da educação que faça esse acompanhamento. E o do que precisar da nossa parte, Estamos à estamos à disposição. disposição, com certeza. gente, muito obrigada mesmo por terem aceitado esse convite. E para vocês que ficaram aqui até o final, lembrem de se inscrever no canal para vocês ficarem por dentro de todos os assuntos. Deixem seu like. Se tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários também. Compartilhem com aquelas pessoas que vocês acreditam que vai fazer diferença essa informação. Eu agradeço muito a presença de vocês até aqui e nos vemos na próxima semana. Até lá!